paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2025, aqui pela classe dos adultos, a revista que tem como tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor", amém? O apóstolo João. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, amém? Nessa oportunidade, irmãos, nós estaremos estudando a lição de número 11. Lembrando aos irmãos que as 10 lições anteriores estão aqui postadas no nosso canal em uma playlist chamada O Verbo. E eu gostaria já de estar apresentando a revista que nós estaremos estudando no próximo trimestre. Essa revista ela terá como tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, amém? Se este canal está sendo bênção para a sua vida, divulgue, mande para alguém, mande na tua rede aí de WhatsApp, para que a palavra do Senhor ela seja divulgada e nós possamos aqui estar alcançando o maior número de almas em prol do reino de Deus, amém? Esta lição de número 11, ela tem como tema a intercessão de Jesus pelos discípulos. Ela tem como texto áureo João capítulo 17, no versículo 3, que diz assim: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Amém? Nós temos como verdade prática, que seria o resumo, da lição toda em um único parágrafo, como os irmãos já são sabedores. Esta verdade prática, ela diz assim, a oração que fez Jesus ao Pai em favor, primeiro, de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. E nós estaremos estudando o contexto sobre quando ele orou aqui por si mesmo, quando ele orou aqui pelos seus discípulos e pela sua igreja. E aqui, irmãos, eu gostaria de estar lendo uma referência lá em João, capítulo 17, no versículo de número 20, que diz assim, "E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim." E nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje, João capítulo 17, versículo 1 ao 3, depois o versículo 11 ao versículo de número 17, que eu estarei fazendo a leitura agora. Diz assim, "Jesus falou estas coisas e levantando os olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." O versículo de número 11 diz assim, "E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum destes se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse." O verso 13 diz assim, "Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo." O verso 15 diz assim, "E não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Nós temos, irmãos, como parte de objetivos, 3 objetivos aqui para estarmos estudando na lição de hoje. Primeiro objetivo, meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Estaremos estudando este conceito. O segundo objetivo, examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E o terceiro objetivo, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. E como parte motivacional para a lição de hoje, nós temos que continuar crendo, nós temos que nos sentirmos incluídos nessa intercessão do nosso Senhor. Por quê? Porque lá no verso
20 do capítulo 17, a terceira parte vai dizer, né? Nós acabamos de fazer menção desse texto, a parte, vamos dividir em 3 partes, né? Ele fala assim, ó, na última parte, mas também por aquele que pela sua palavra hão de crer em mim. Então eu e você estamos incluídos nesta oração aqui sacerdotal, como nós estaremos vendo aqui, pelo menos uns 3 nomes que nós damos a ela aqui, ó. Então Jesus, ele nos influencia significativamente a nossa prática diária de oração e relacionamento com o Pai. Lá em Tiago capítulo 1, no versículo 22, a palavra do Senhor ela vai dizer que nós não temos que ser apenas ouvintes da palavra do Senhor para que primeiro nós nos enganamos, né? E que também não venhamos a ser enganados, mas que nós temos que ser o quê? Praticantes da palavra do Senhor. Então que eu e você possamos nos sentir aqui, ó, incluídos nesta intercessão do nosso Senhor, né? Nós temos aqui também, irmãos, a palavra-chave para a nossa lição de hoje não poderia ser outra, né? Então ela é intercessão, né? Temos um advogado que intercede por nós, como nós já estudamos na lição anterior. Então aqui, ó, caminhando para a introdução da nossa lição de hoje, eu gostaria aqui de destacar, né, que a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, né, ou seja, da sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e a dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. E quais, no mínimo, 2 propósitos nós podemos trazer aqui? O primeiro, a unidade do povo de Deus. E o segundo, promover o evangelho de Jesus, né, no mundo. Então, partindo desta introdução aqui, nós teremos 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, a oração de Jesus e a sua glorificação. No segundo tópico, nós estaremos estudando a oração de Jesus pelos discípulos e no terceiro tópico estaremos estudando a oração de Jesus pelos que viriam a crer, meu e você, amém? Então aqui, ó, no primeiro tópico nós temos aqui o primeiro subtópico para estarmos estudando, e o primeiro subtópico ele traz como tema a oração de Jesus. Aqui eu gostaria de estar destacando que João relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus, lá no capítulo de número 17, que nós estaremos fazendo menção aqui. E esta oração intercessória, esta oração, né, nós podemos chamar aqui, ó, de oração intercessória, oração sacerdotal de Jesus ou oração da consagração. E o autor da revista, ele ainda pontua aqui pra gente, ó, nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes, como a gente já comentou aqui, os irmãos. A primeira parte, ele orou por si mesmo. A segunda parte, ele intercedeu pelos seus discípulos. E a terceira parte desta oração, ele faz o quê? Uma intercessão pela igreja futura, como nós podemos, né, estar constatando em João capítulo 17, no versículo de número 3, que nós fizemos menção aqui na nossa leitura bíblica em classe, amém? Então, o segundo subtópico, nós estaremos vendo, ó, a oração de Jesus pela sua glorificação. No terceiro tópico, a mesma glória com o Pai. Segundo subtópico, quero destacar aos irmãos que Jesus estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Qual era a missão, ou qual foi, melhor dizendo, a missão de Jesus Cristo na terra? Trazer a salvação a nós, trazer a salvação àquele que estava o quê? Desligado do Pai. Olha o que Lucas diz lá em Lucas capítulo 19, no versículo de número 10, ó. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lembra lá da queda do homem no jardim do Éden? Ali, né, quando o homem cai, ele se afasta da presença de Deus. E aí Deus elabora o plano, Jesus Cristo executa o plano e o Espírito Santo continua convencendo do plano. Que plano? A missão do nosso Salvador, ou seja, salvar a humanidade. Ainda podemos destacar aqui que nosso Senhor expressa: glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Lá em João capítulo 17, no versículo de número 1. E que tipo de glorificação seria essa? Olha o que o autor da revista pontua para a gente aqui, ó. Esse tipo de glorificação, ó, mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. E aqui, irmãos, a gente gosta sempre de estar pontuando que Jesus, ele só é Salvador daquele que aceita como Senhor. E ele só pode ser Senhor daquele que o aceitou como seu Salvador. Amém? E aqui, ó, em
Então, qual seria, né, a missão de Jesus Cristo nesse contexto que estamos estudando aqui, ó? Salvador do mundo, amém? Do terceiro subtópico, nós estaremos estudando a mesma glória com o Pai. E aí, nós já temos um versículo aqui, lá em João capítulo 10, no versículo 30, a palavra do Senhor vem dizendo, ó, eu e o Pai somos um. Então, a mesma glória do Pai. Aqui, ó, Jesus, ó, essa referência, né? Qual referência? Essa referência que nós lemos aqui. E glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência, a glória, se relaciona à divindade do nosso Senhor, como verbo divino antes da sua encarnação. Lembra lá em Gênesis, quando a palavra do Senhor fala assim, façamos o homem à nossa semelhança? Então ali Jesus Cristo já estava presente, né? Como que? Como Deus ali do lado, à destra do Pai. E ainda podemos trazer, né, o que? Um dos atributos de Jesus Cristo, né, é a eternidade. Ele é onipotente, onipresente, onisciente e ele é eterno. Olha o que diz Apocalipse 1, capítulo de número 1, versículo de número 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Eu gosto sempre de estar embasando, né, o contexto aqui da nossa lição na palavra do Senhor. E ainda podemos trazer, ó, que assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha o que diz Provérbios capítulo 28, no versículo de número 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Temos como resumo para este primeiro tópico, então, ó, a oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com Ele desde toda a eternidade. Amém? Nós temos aqui duas perguntas para estarmos, né, embasando aqui também, né, para estarmos fixando o conhecimento daquilo que nós acabamos de estar estudando. E lembrando aos irmãos que eu sempre deixo a resposta, né, dessas perguntas aqui postadas na descrição ali do vídeo. Os irmãos podem estar encontrando ali, ó. A primeira pergunta: em quais partes podemos apresentar a oração sacerdotal de Jesus? E a segunda pergunta, para fixarmos o conhecimento: a que se relaciona a menção à glória do versículo de número 5 lá de João capítulo 17? Os irmãos podem estar consultando e fazendo ali, tomando nota, anotando aí na sua revistinha a resposta, amém? Vamos caminhar agora então para o tópico de número 2. E o tópico de número 2, ele tem como tema a oração de Jesus pelos discípulos. Aqui nós estaremos destacando o primeiro subtópico, que tem como tema intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo de número 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. Aqui, irmãos, o que me chama a atenção é a obediência de Jesus Cristo ao Pai. E aqui, como uma aplicação, por que hoje, né, nós não queremos obedecer à nossa liderança? Não queremos obedecer, por exemplo, ao pastor, não queremos obedecer ao líder. Às vezes é falado, é comentado e a gente sempre tem algo assim de controvérsia para estarmos levando, né? E aqui me chama a atenção, ó, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, sendo que obediente ao Pai, prestando aqui, ó, um relato ao Pai sobre tudo o que ele havia realizado durante o seu ministério. Tem pessoas, né, que eles estudam 3 anos e querem ter um ministério de 30 anos. Se Jesus Cristo, né, ele viveu 30 anos e teve um ministério ali de 3 anos e meio aproximadamente, né, nesse contexto que estou aqui trazendo aos irmãos. E ainda gostaria de estar destacando aqui que ao longo de quase 4 anos, como trouxe aqui aos irmãos do Ministério de Jesus, ó, ele investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de
evangelização. Olha o que diz lá em Marcos, no capítulo 16, no versículo de número 15, um texto bem conhecido. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aqui cabe uma reflexão: será que nós, como discípulos, estamos seguindo os passos de Jesus Cristo? Por quê? Porque investiu em cada um de nós. Será que estamos prontos para prosseguir com a evangelização? Falar do amor de Jesus Cristo? Eu já disse aqui aos irmãos, Deus tem nos dado este canal aqui como meio de evangelização. Então, se você puder, divulgue, mande, envie este vídeo para alguém que você sabe que precisa de uma transformação de vida, amém? Nós estaremos agora caminhando para o segundo subtópico, que diz assim: os discípulos receberam a palavra. Aqui eu gostaria de destacar lá o salmista, no Salmo 119, no verso de número 11, ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o autor da revista, ele enfatiza, os discípulos aqui aprenderam com o mestre. No versículo de número 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida. Ele diz lá em João: e eles guardaram a tua palavra. Então podemos aqui entender como síntese deste segundo subtópico aqui, que ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo os ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o evangelho com credibilidade, ou seja, nós somos exemplo por vista e não exemplo por fala. O que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas não estão abrindo, lendo a palavra de Deus. Muitas pessoas estão olhando para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque nós somos o que? Testemunhas do evangelho. Para que este evangelho ele tenha credibilidade, nós temos que dar bom testemunho, Caminhando para o subtópico de número 3, protegidos do mundo. É importante prestar atenção aqui ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado ou à humanidade. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. A palavra do Senhor vai dizer que este mundo jaz no maligno. Então aqui, o apóstolo Paulo também lá em Efésios capítulo 2, no versículo de número 2, ele vem dizendo para nós aqui, neste entendimento da palavra do Senhor, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, nós andávamos desgarrados, andávamos no pecado, andávamos na perdição, andávamos sem salvação, ou seja, andávamos segundo a vontade de quem? Do príncipe deste mundo. Mas agora, segundo o príncipe das potestades do ar, o apóstolo Paulo continua dizendo em Efésios capítulo 2, verso 2, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Trouxe esse versículo aqui para estar embasando este conceito aqui de que aqui a palavra mundo se refere ao sistema espiritual governado pelo inimigo de nossas almas. Ainda podemos trazer que se trata de um sistema mundano que é incompatível com o evangelho, ou seja, se você é amigo deste mundo, neste conceito, você é inimigo de Deus. Nós somos aqui odiados pelo mundo, como a palavra do Senhor vem dizendo. Por quê? Porque nós estamos no mundo, mas não estamos fazendo as coisas que o mundo nos propicia, nesse sentido aqui, no sentido do quê? De mundano, de sistema mundano, amém? Aqui então, irmãos, nós estudamos estes 3 tópicos também dos subtópicos do tópico de número 2, e aqui eu tenho também um resumo, e o resumo diz assim, Jesus pediu a proteção para os seus discípulos, que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. E nós explicamos o conceito aqui desta palavra mundo, neste sentido. Aqui também nós temos 2 questões para fixar o conhecimento. A primeira, de que forma Jesus dirige a sua oração ao Pai nos versículos 4 e 8? E a segunda pergunta, a que mundo se refere Jesus em João capítulo 17, no verso 14? Nós acabamos de citar aqui aos irmãos e volto a frisar. As respostas estão, além de constar nas lâminas aqui da nossa apresentação, também vou colocar ali
na descrição do vídeo, amém? Caminhando agora para o tópico de número 3 da nossa lição de hoje, ó, a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Aqui, o primeiro subtópico tem como tema oração pela unidade da igreja. Olha a importância desse subtópico. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Lembra lá da nossa introdução que eu trouxe aos irmãos? Um dos propósitos aqui, ó, unidade do povo de Deus, né? Então aqui o autor da revista volta pontual. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Aqui, ó, nosso Senhor ansiava por uma união genuína, assim como ele tem, né, uma união genuína com o Pai. João, né, 1 de João, capítulo de número 4, no verso 7, vem dizendo assim, ó, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ainda lá na 1 de Pedro, capítulo 3, no verso 8, diz assim, ó, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Amém? Aqui então, irmãos, nós podemos estar caminhando para o segundo subtópico, que diz propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste, conforme nós lemos lá no versículo de número 21. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Quais são esses motivos? O primeiro, união essencial dos salvos, como membros do corpo de Cristo. O segundo motivo, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Terceiro motivo, união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. E o quarto motivo aqui, ó, união essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Aqui, ó, anotei algumas referências aos irmãos, ó. 1 Coríntios capítulo 12, no verso 12, diz assim, ó, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Uma outra referência bíblica aqui que embasa esses 4 motivos, ó, 2 de Pedro, capítulo 3, no versículo de número 18. Ó. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Uma outra referência bíblica, Oséias capítulo 6, versículo 3, a parte A. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E a respeito aqui do terceiro, né, a união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito, o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinando lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Amém? Então nós estaremos caminhando agora para o terceiro subtópico, né, da nossa lição de hoje, né, do tópico de número 3, que diz assim, ó, oração por encorajamento a unidade. Aqui, ó, a crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã. Anota isso, ó. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã. Ainda podemos trazer, ó, que de modo que os seus discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade, como nós já estudamos aqui em tópicos anteriores, que nós somos exemplo por vista e não por fala. Hein? O resumo deste tópico de número 3, ele diz assim, ó, Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. E aqui eu gosto de enfatizar, né? Lá no Salmo 3, no verso de número 8, diz que a salvação ela vem do Senhor e sobre o teu povo seja a tua
bênção, amém? Então, irmãos, podemos caminhar para a conclusão da nossa lição de hoje. E eu destaquei aqui 3 pontos para nós estarmos observando. O primeiro ponto é que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Nós lemos lá em João capítulo 17, no versículo de número 20, sobre a igreja futura, eu e você. A segunda, fazemos parte do corpo de Cristo. E esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Qual é a nossa função no reino de Deus? Uma delas, Marcos capítulo 16, no versículo de número 15, que nós fizemos menção. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E uma terceira parte aqui que separei aos irmãos é que nós temos responsabilidade em continuarmos com essa obra missionária para angariar almas para o reino de Deus. Só que esta responsabilidade também, ela nos traz o quê? Nos traz a maneira correta de nós nos apresentarmos, dignamente diante das pessoas. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Então nós aqui temos que dar um bom testemunho. Nós somos exemplo por vista e não exemplo por fala. Amém? Como nós já destacamos aqui aos irmãos. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 12, que terá como tema do julgamento à ressurreição. E lembrando aos irmãos, que nós estaremos estudando no próximo trimestre, de 2025, a revista aqui pela classe dos adultos, que terá como tema a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério. Amém?